Fala, galerinha do 7º ano. Como é que estamos? Ah, moleque. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, domingão. O Flamengo acabou de ganhar de 2-1 do Fluminense. Tô feliz, tô aqui, ó, alegrão, divertido. Mas não é de futebol que eu quero falar, tá bom, pessoal? Vamos falar de matemática? Um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Recapitular. Estamos em quarentena, estamos nesse momento conturbado, Covid, tentando sair dessa. Fiquem bem, lavem as mãos, procurem, na medida do possível, ficar em casa, é isso? E falando em termos de conteúdo, o que nós fizemos, né? Nós terminamos o capítulo 6 do nosso livro. Qual é a temática? Soma e subtração de números positivos e negativos. Pronto. Fizemos todos os exercícios, fizemos caderno de atividade, falamos de exercícios extras, falamos de desafios. Assunto encerrado. Parto do princípio, como acompanhei nas lives em tempo real, que vocês estão bem, porque as dúvidas foram todas tiradas, fizemos todos os exercícios de maneira ao vivo, não é isso? Modificando um pouco o nosso padrão aí de aula, tá? E agora vamos para uma nova etapa. Que etapa? Etapa do capítulo 7. Capítulo 7. Do que se trata o capítulo 7? Proporcionalidade. Tudo bem? Beleza? Então, eu estou com o meu AVA que eu vou compartilhar com vocês, mas a proporcionalidade é um assunto que vocês provavelmente já ouviram falar, vocês já sabem trabalhar, eu tenho certeza que vocês já sabem trabalhar. Por exemplo, clássico, você vai lá na lojinha e compra 2 balas e gasta R$5. 2 balas por R$5. Se você for comprar 4 balas, dobrou a quantidade de balas, vai dobrar o dinheiro, vai gastar R$10. Se 2 balas custaram R$5, quanto custa uma bala? Metade de R$5, R$2,50. Pronto, matéria dada. Você entendeu o que é proporcionalidade. Proporcionalidade nada mais é do que, ao variar uma grandeza, outra varia junto. Quantidade de balas e preço. Ouviu eu falar em grandezas? Sabe o que são grandezas? Grandeza, pessoal, é tudo que se pode medir. Tudo que se pode medir. Ok? Por exemplo, eu posso medir a quantidade de balas. Eu posso medir quanto custa cada bala. Eu posso medir uma distância até determinado lugar. Eu posso medir quanto eu gasto de farinha para fazer um bolo. Eu posso medir quantas pessoas são necessárias para executar uma tarefa. Grandeza é isso, pessoal. Quanto eu tenho de determinada coisa. É algo que eu possa medir. Cuidado para não confundir grandeza com unidade de medida. Está notando o que eu estou falando? Botou aí um cuidado bem grande para não confundir grandeza com unidade de medida. Grandeza é tudo que se pode medir. Unidade de medida é como medimos essa grandeza. Tipo assim, eu falo que eu andei 10 quilômetros. Quilômetro é a unidade de medida. De qual grandeza? De distância. Ok? Comprimento. Tá? Eu falo para vocês, olha, eu fiz um bolo com 5 quilos de farinha. Ok? Qual é a grandeza? Quantidade de farinha. Qual é a unidade dessa grandeza? Quilogramas, por exemplo. Tá? Então, pessoal, grandeza é tudo que se pode medir. Unidade de medida é como medimos essa grandeza, a partir de qual unidade padrão. Tá bom? Beleza? E aí, o seguinte, temos 2 tipos de grandeza. Vamos falar da primeira. Grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são todas as grandezas que variam igualmente. Balas e preço da bala. Dobrou a quantidade de balas, dobra a grana que eu vou gastar. Reduziu a quantidade de bala a metade, o preço, a quantidade de grana que eu vou gastar, reduz a metade.
Tudo bem? Beleza? Tudo isso que eu estou falando agora, pessoal, está na nossa aula de segunda-feira. A nossa aula hoje é dia 12, eu estou gravando essa aula no dia 12 de julho. Está na nossa aula do dia 13 de julho. Beleza? Quer fazer uma anotação, um registro completo? E deve? Vai lá na nossa aula do dia 13, tem tudo lá bonitinho, anota como se estivesse anotando o nosso quadro, inclusive com exemplos, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá, pegando meu mouse aqui, clicando em compartilhar, escolhendo a tela certa, compartilhando em 3, 2, 1, vamos lá. Isso aí. Galera, vamos lá. Então, eu espero que tudo esteja funcionando bem. E se estiver funcionando bem, estão vendo o meu AVA do lado esquerdo em proporcionalidade, aula do dia 13, aula número 40. Tranquilo? Eu dou um olá para vocês aqui. Falo que esse assunto vai ser um assunto importante para o nosso trabalho que vai ser desenvolvido sobre Anne Frank. Tá? Eu acho que eu vou usar esse tema no nosso trabalho. E vai aparecer uma tal de regra de 3, né? Adulto adora falar, faz por regra de 3. Acho que a única coisa que adulto lembra de matemática é porcentagem e regra de 3, né? Ou não, tá bom? E eu vou ensinar para vocês o que é a regra de 3. Nada mais é do que uma ferramenta de proporcionalidade e vocês não precisam saber regra de 3 para desenvolver proporcionalidade, tá? Vocês vão entender, não precisa decorar, não precisa fazer regrinha de 3, blá. Tá bom? Então, tudo que eu falei, pessoal, tudo que eu falei, vou abrir um novo quadro aqui porque eu acabei mexendo com o mouse. Tudo que eu falei está aqui, ó, em proporcionalidade entre grandezas. Tranquilo? Eu digo que é uma grandeza, eu digo que são grandezas diretamente proporcionais e eu dou exemplos. Exemplos. Cadernos e valor desse caderno. 3 cadernos custam R$8. 6 cadernos, dobrou a quantidade de cadernos, dobra o dinheiro. Ok? 12 cadernos. 12 é 4 vezes 3. Então, 4 vezes 8, 32. Ok? O dobro de 12, 24. O dobro de 32, 64. Ou seja, pessoal, quando uma grandeza dobra e a outra dobra, uma triplica e a outra triplica, quando acontece a mesma coisa para as duas, elas são diretamente proporcionais. Tá ok? Beleza? Vou fazer 2 exercícios com vocês. 2 exercícios. Está aqui já aberto, ó. Onde é que estão esses exercícios? Esses exercícios estão num site específico, beleza? Chamado Mundo Educação, no site do UOL, tá? Se vocês colocarem no Google lá, vocês vão encontrar. Mas estão aqui os 2 anunciados que eu quero tratar. É a questão 3 e a questão 4 de uma lista específica que não tem necessidade de você procurar a lista, mas se você quiser anotar os exercícios, eu acho bom, importante, dá um pause, anota os exercícios e tenta fazer ele antes que eu faça. Beleza? Pausou? Agora vamos fazer então juntos. Vamos lá. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Então vamos lá, pessoal. O exercício proposto aí, deixa eu só ligar aqui a minha mesinha. Eita, rabisquei tudo. O exercício proposto, deixa eu só abrir um novo quadro aqui. Eu não quero salvar. Ele vai abrir agora para salvar, pessoal. Só um minutinho. Vamos lá. Novo, não salvar. Tá. Então, galera, exercício 3, ok? Vamos lá. 3 caminhões. Quais são as grandezas? Pessoal, quando vocês forem resolver um exercício de proporção, a primeira coisa é analisar quais são as grandezas. Haverá para vocês sempre 2 grandezas, tranquilo? Nesse caso, eu tenho quantidade de caminhões e que mais? E a quantidade de areia. Nossa, ficou sensível a minha caneta. Deixa eu tirar e botar de novo. Ver se melhora.
Caminhões e quantidade de areia. São 3 caminhões, então vamos lá, pessoal. Já descobri quais são as grandezas. Agora eu vou botar a segunda parte da questão, a quantidade em cada grandeza. Quer criar uma receita de bolo? Quer criar um padrão para resolver qualquer exercício de proporcionalidade? Anota aí os passos. Ó. Primeiro passo, identificar as grandezas. Anotou? Segundo passo, identificar as quantidades das grandezas. Então, 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões transportariam 7.000 metros cúbicos de areia? Tá? Qual seria o terceiro passo? Identificar a incógnita. Nome bonito, né? Incógnita. Incógnita é aquilo que não se conhece. Identificar quem não se conhece. Eu chamo de uma letra. A, B, C, D. Eu gosto de chamar de X. Então, ó, 3 passos, pessoal. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, identificar as quantidades. Terceiro passo, identificar a incógnita. Tranquilo? O que você vai fazer, pessoal? Você vai olhar para a grandeza que você tem todos os valores e perceber o que aconteceu. Vamos lá. Eu quero saber a quantidade de caminhões, mas eu tenho a quantidade de areia. Então, quantidade de areia está aqui. O que aconteceu com a quantidade de areia? Era 250.000, passou para 7.000. Quanto aumentou? Quanto é 7.000 divididos por 250? Cada 1.000 cabe 4,250, né? Então, são 7.000, 4 vezes 7, 28. 28. Ou seja, pessoal, para passar de 250 para 7.000, eu multipliquei por 28. Tranquilo? Beleza? E agora, o que eu faço? Se as grandezas caminhão em quantidade de areia são diretamente proporcionais, por que são? Porque quanto mais caminhões eu tenho, mais areia eu consigo transportar. Se um aumenta e o outro aumenta também, ou se um diminui e o outro diminui também, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu preciso ter aumentado essa quantidade de caminhões em quantidades iguais, em 28 vezes. Então, 28 vezes 3, dá 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 2, 6, mais 2 que foram, 8. 84, letra E de escola. Tranquilo? Entenderam? Beleza? Fácil? Ok. Dá um pause, anota aí e vamos para a próxima. Não salvar. Exercício, pessoal, número 4. Uma barra de metal de 1,5 m de altura foi fincada no solo e a sombra que pode ser observada tem 4,5 metros. Então, eu tenho o tamanho real da barra e eu tenho o tamanho da sombra dessa barra. Tamanho real dessa barra, vamos lá, tirar a quantidade das grandezas. 1,5. Sombra, 4,5. Tá? Qual é a altura de um poste, sabendo que a sombra dele tem 30 metros? Galera, reparou que no primeiro exercício eu fiz da grandeza para a própria grandeza? Eu posso fazer a relação entre as grandezas. Vamos lá, eu quero saber qual é o tamanho real de um poste cuja sombra, sabendo que a sombra do poste tem 30 metros. Eu posso fazer, por exemplo, tentar me perguntar, 4,5 para virar 30, precisa acontecer o quê? Ou então aqui, ó, 1,5 para 4,5. Quantas vezes a sombra é maior do que a real? Poderia também fazer desse jeito. 4,5 é 3 vezes. 3 vezes maior, não é isso? Então, aqui tem que ser 3 vezes também a relação. Ou seja, quanto vezes 3 dá 30? Esse x vai ser, então, 30 divididos por 3. Dá 10. Letra A. Tá bom, pessoal? Beleza? Ok? É assim que a gente vai fazer os nossos exercícios. Mas tenho certeza que se tiver um adulto do seu lado aí, olha para ele. Ele vai estar falando assim,
A regra de 3 multiplica cruzado. Sabe por quê, pessoal? Vamos lá. Isso é uma ferramenta, tá? É uma decoreba que não precisa ser feita se você entendeu o processo, ok? Mas vamos lá. Quer anotar o que é regra de 3? Anota aí, ó. Vou ditar para você. Bota o título, regra de 3. Primeiro você precisa entender por que se chama regra de 3, né? Então anota aí. Regra de 3 tem esse nome porque você possui 3 valores de um total de 4. Então você possui 3 medidas e quer descobrir a incógnita. Por isso, regra de 3. Anotou? Beleza. O passo inicial é o mesmo, tá bom? Então, os passos para a solução por regra de 3 é: identifica as grandezas, coloca os valores e identifica a incógnita. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos refazer a primeira questão por regra de 3. Eu tenho caminhões e eu tenho areia. Ah, quantos caminhões são? 3. Quanto de areia cabe? 250. Quero saber quantos caminhões carregariam 7.000. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Como resolver por regra de 3 se a proporção for diretamente proporcional? Anotou esse título? Interrogação. Como resolver por regra de 3 se a proporção for direta? Botou a interrogação? Agora bota a resposta aí. Basta multiplicar cruzado. Basta multiplicar cruzado e encontrar o valor da incógnita. Caramba, como assim? Como assim? Vamos multiplicar cruzado? Vamos lá. X vezes 250, 250, x. 250 vezes x. 7.000 vezes 3, 7 vezes 3 é 21, né? Então, 21.000. Pessoal, se 250x valem 21.000, quanto vale um x só? Quanto vale um único x? É só dividir 21.000 por 250. Olha quanta conta eu vou ter que fazer. 21.000 por 250. Vai ser, cada 1.000 cabe em 4, 250, 4 vezes 21 dá 84. Pronto. A mesma resposta que a gente tinha encontrado no início, entendeu? Vamos pensar no segundo exercício por regra de 3, que no caso é o exercício 4. Olha só, exercício 4. Identifica as grandezas. Os passos são os mesmos. Eu tenho o tamanho real e eu tenho a sombra que foi formada. Qual é o tamanho real? 1,5 para uma sombra de 4,5. Qual vai ser o tamanho real para uma sombra de 30? Como é que a gente resolve por regra de 3? Multiplica cruzado. 4,5 vezes x. 1,5 vezes 3. 1,5 vezes 3 é 4,5. Vezes 30, 45. Pessoal, se 4,5x valem 45, quanto vale um x só? É só pegar o 45 e dividir por 4,5. Quantas vezes o 4,5 cabe dentro do 45? 10. Tá bom? Então, fique claro que eu não vou exigir que você faça por um método específico. Eu prefiro fazer direto por proporção. Identificar quantas vezes foi multiplicado para que eu possa fazer a outra multiplicação. Mas se você quiser usar a regra de 3, vai dar mais trabalho, mas vai sair do mesmo jeito. Você escolhe. Tá ok? Então, pessoal, voltando aqui no AVA, esse vídeo que eu estou gravando agora vai entrar aqui, ó, vídeo sobre proporção. Tranquilo? Nesse ponto exato. E você tem duas tarefas. Primeira tarefa, tudo que eu falei está no livro. Seria legal você dar uma lida no livro para entender com outro linguajar, né? Página 143, 144, 145. Pega o marca-texto, vai fazendo pequenas marcações onde você achar importante, tá bom?
faço registros de tudo que eu falei, de tudo que está aqui no AVA, no seu caderno, para você ter onde estudar, tá bom? E depois disso, depois que você assistiu esse vídeo, fez a leitura no livro, fez o seu registro no caderno, e aí sim vamos exercitar, tá bom? Exercício de 1 a 5, página 146 e 147. 5 exercíciozinhos, vamos treinar, tamo junto. Beijo, pessoal, fiquem bem. Qualquer coisa, só me perguntar nas lives, tá bom? Um beijo, tchau!